Numa noite de chuva, às portas do fim do expediente, uma funcionária recém-contratada precisou escolher entre correr para o último ônibus ou confiar num desconhecido de terno ao volante. Um gesto simples, abrir uma porta sem fazer perguntas, mudou o rumo daquela carona. No dia seguinte, o mesmo homem que havia conduzido o carro surgiria no alto do organograma, revelando que nada naquela noite fora tão comum quanto parecia. A partir daí, o medo de perder o emprego se tornaria o ponto de partida de algo insondavelmente maior. Antes de ouvir essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Helena ajustou os óculos pela 10ª vez naquela hora, seus olhos ardendo depois de revisar cada vírgula, cada número, cada detalhe do relatório que precisava estar impecável. O prédio de vidro e aço no coração da capital já estava quase vazio. Apenas algumas luzes ainda acesas nos andares superiores, onde provavelmente outros funcionários também lutavam contra o relógio e o cansaço. Era seu primeiro dia na corporação Allianz, uma das maiores empresas de tecnologia e investimentos do país, e ela não podia se dar ao luxo de cometer um único erro. O som da chuva começou como um sussurro contra as janelas e rapidamente se transformou em um tamborilar insistente. Helena olhou para o relógio na tela do computador. 22 horas. O último ônibus que passava perto de seu apartamento, na Zona Leste, partia em 15 minutos. Se perdesse esse, teria que gastar com táxi um valor que comprometeria seriamente seu orçamento já apertado. O aluguel venceria em 10 dias. Sua mãe no interior precisava de remédios que não encontrava no posto de saúde e havia aquela conta de luz atrasada que ela prometera pagar assim que recebesse o primeiro salário. Com movimentos apressados, Helena salvou todos os arquivos, desligou o computador e pegou sua bolsa surrada. Seus sapatos baixos, os únicos apresentáveis que possuía, estavam gastos na sola e fariam pouca diferença contra a tempestade que se formava lá fora. Mas não havia escolha. Atravessou o corredor quase às escuras, apenas as luzes de emergência iluminando o caminho até o elevador. Dentro da cabine espelhada, evitou olhar sua própria imagem. Sabia que veria cansaço, medo e aquela tensão que a acompanhava desde que chegara a São Paulo 3 semanas atrás, com uma mala de roupas simples e um sonho de construir uma vida melhor. O saguão do prédio estava deserto. Apenas o segurança noturno em sua mesa, concentrado em algo na tela de seu celular. Helena atravessou o espaço amplo, seus passos ecoando no mármore polido, e empurrou a porta de vidro. A chuva caía agora em cortinas densas, o vento frio de junho trazendo aquele cheiro de asfalto molhado, característico da cidade. A avenida estava estranhamente vazia para um dia de semana. As luzes dos prédios ao redor refletindo nas poças que começavam a se formar. Foi então que ela viu o carro. Um sedã preto estava parado bem em frente ao prédio, motor ligado, os limpadores de para-brisa trabalhando em ritmo constante. Helena conhecia vagamente o serviço de transporte corporativo que a empresa oferecia, para executivos que trabalhavam até tarde. Algumas colegas haviam comentado sobre isso durante o almoço, entre risadinhas e especulações sobre quem tinha direito ao benefício. Ao volante, ela podia distinguir a silhueta de um homem de terno. Provavelmente o motorista esperando algum diretor que ainda não havia descido. Helena mordeu o lábio inferior, pesando suas opções. Chegar encharcada em casa significaria ter que lavar e secar o único conjunto de roupas profissionais que possuía. E não havia garantia de que ficaria pronto para o dia seguinte. Perder o ônibus significava gastar dinheiro que não tinha. Sua mãe sempre dizia que quem não arrisca não petisca, e que pedir ajuda não era sinal de fraqueza, mas de inteligência. Respirando fundo, Helena caminhou até o carro, a chuva já começando a molhar seus ombros. Bateu levemente no vidro do motorista. O vidro desceu lentamente, revelando um homem de aproximadamente 35 anos, traços marcantes, olhos escuros que pareciam cansados, mas alertas. Seu terno era impecável, provavelmente mais caro do que 3 meses do salário de Helena. Eu sei que é um absurdo pedir isso, começou ela, as palavras saindo num jato nervoso. Mas o último ônibus está prestes a partir, e eu moro bem longe na Zona Leste, e se eu perder vou ter que gastar com táxi um dinheiro que não tenho. E eu sei que você deve estar esperando algum diretor ou executivo.
Mas será que não haveria possibilidade de me dar uma carona? Eu pago a gasolina, claro. Ou posso compensar de alguma forma? Eu trabalho aqui agora no departamento de análise financeira, acabei de ser contratada e eu juro que não vou atrapalhar nem fazer você se atrasar muito. O homem a observou por um longo momento e Helena sentiu seu rosto esquentar de constrangimento. Que ideia ridícula! Ele provavelmente pensava que ela era uma maluca qualquer. Mas então, em vez de palavras, ele simplesmente se inclinou e destravou a porta do passageiro com um clique suave. O gesto foi acompanhado apenas de um aceno de cabeça, indicando que ela deveria entrar. Helena não esperou uma segunda oportunidade. Abriu a porta traseira rapidamente e entrou, o calor interno do carro envolvendo-a como um abraço. O banco de couro era macio. O interior do veículo cheirava a carro novo e a uma colônia masculina discreta. Ela colocou a bolsa no colo e fechou a porta, ainda não acreditando em sua sorte. Para onde vamos? O homem perguntou, sua voz grave e calma, sem traço de irritação ou impaciência. Zona Leste, perto da estação Itaquera. Helena respondeu rapidamente. Se o senhor puder me deixar no metrô mais próximo, já fico imensamente grata. Não quero causar transtorno. Não é transtorno, ele respondeu, colocando o carro em movimento. O endereço completo. Helena hesitou apenas um segundo antes de fornecer seu endereço. O carro deslizou suavemente para a avenida, os limpadores de para-brisa criando um ritmo hipnótico. Pela janela, a cidade se transformava em borrões de luz através do vidro embaçado pela diferença de temperatura. Helena observou o perfil do motorista. Havia algo nele que não se encaixava completamente na imagem que ela tinha de motoristas de executivos. Talvez fosse a forma como ele dirigia, com uma confiança tranquila, ou talvez fosse algo mais sutil em sua postura. Há quanto tempo trabalha na empresa? Ele perguntou depois de alguns minutos de silêncio, sem tirar os olhos da estrada. Hoje foi meu primeiro dia, Helena admitiu, e sentiu a necessidade de preencher o silêncio. Vim do interior de Minas Gerais, de uma cidade pequena perto de Poços de Caldas. Passei nos testes e nas entrevistas há 3 meses, mas levou um tempo para conseguir organizar a mudança. Achar um lugar para morar aqui, essas coisas todas. Grande mudança, ele comentou, fazendo uma curva suave para uma via menos movimentada. A maior da minha vida, Helena confirmou. Minha mãe ficou lá, ela não quis vir. Disse que já está velha demais para começar de novo em uma cidade grande. Meu pai faleceu há 5 anos, então é só ela e eu. Ela tem diabetes e pressão alta, e os medicamentos que ela precisa são caros. Eu trabalhava numa contabilidade pequena lá, mas o salário mal dava para as despesas básicas. Quando vi a vaga aqui, pensei que era a chance que eu estava esperando. Ela percebeu que estava falando demais, revelando coisas pessoais para um completo estranho, mas havia algo na presença silenciosa dele que parecia convidativo. Ele não fazia perguntas invasivas, apenas ouvia. E está gostando até agora? Ele perguntou. Estou apavorada, Helena admitiu com uma risada nervosa. Tenho medo de fazer alguma coisa errada, de não estar à altura, de decepcionar a pessoa que me contratou. A supervisora da minha área parece exigente, e os outros analistas todos têm diplomas de universidades que eu só vi em revistas. Eu me formei numa faculdade particular de cidade pequena, sabe? Não é exatamente o mesmo currículo. E mesmo assim você conseguiu a vaga, ele observou. Deve haver um motivo. Eu sou boa com números, Helena disse simplesmente. E trabalho muito. Sempre trabalhei muito. Minha mãe costumava dizer que eu vim ao mundo já com uma calculadora na mão. O homem deu um pequeno sorriso, e Helena notou pela primeira vez como aquele gesto suavizava seus traços. Ele dirigiu por rotas secundárias que Helena não conhecia, desviando do trânsito pesado que provavelmente ainda congestionava as principais vias, mesmo àquela hora. Conhecia a cidade como quem havia passado anos navegando suas artérias e veias. Você mora perto daqui? Helena perguntou, tentando ser educada. Tenho um apartamento em Moema, ele respondeu vagamente. Mas passo muito tempo no trânsito, indo de um lugar para outro. Deve ser cansativo, Helena comentou. Tem seus momentos, ele concordou. Eles continuaram em silêncio por mais alguns minutos, a chuva começando a diminuir para uma garoa fina. Helena observou as ruas se transformarem gradualmente, os prédios de vidro
dando lugar a construções mais antigas, as boutiques elegantes substituídas por pequenos comércios. Quando finalmente chegaram à sua rua, Helena ficou surpresa com a habilidade dele de ter encontrado o caminho sem GPS, apenas com suas instruções verbais. O carro parou em frente a um prédio baixo, de apenas 4 andares, com pintura descascada e uma entrada modesta. Helena sentiu uma pontada de constrangimento ao compará-lo com os prédios luxuosos, que provavelmente eram familiares para ele. Muito obrigada mesmo, Helena disse, pegando sua bolsa. O senhor me salvou de uma situação bem complicada. Se algum dia eu puder retribuir de alguma forma. Ela hesitou na porta do carro, mordendo o lábio. A educação que sua mãe lhe havia ensinado batalhava contra o medo de parecer inadequada. Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas eu ia fazer um café agora. Aquele coado no coador de pano mesmo, do jeito tradicional. Minha mãe mandou uns pães de queijo que ela fez ontem. Se o senhor quiser subir, aceitar um cafezinho como agradecimento. Sei que não é nada comparado à ajuda que me deu, mas é o que posso oferecer. Helena esperava uma recusa educada, mas o homem desligou o motor e assentiu. Seria um prazer, ele disse simplesmente. Eles subiram os 2 lances de escada até o pequeno apartamento de Helena. Ela abriu a porta revelando um espaço minúsculo, mas impecavelmente organizado. A sala e a cozinha eram praticamente o mesmo ambiente, com uma mesa pequena, um sofá que provavelmente também servia de cama e prateleiras com livros de contabilidade e alguns romances gastos. Sobre o sofá, uma manta de retalhos coloridos que sua mãe havia feito, cada pedaço de tecido carregando memórias de roupas antigas, transformadas em algo novo e útil. Por favor, sente-se, Helena disse, indicando a pequena mesa. Vou preparar o café rapidinho. Ela se moveu pela cozinha com eficiência, pegando o coador de pano, o bule esmaltado que trouxera de casa, o pó de café que comprara numa promoção. Suas mãos tremiam levemente, não apenas pelo cansaço do dia, mas pela estranheza da situação. Ali estava ela, no seu apartamento minúsculo, preparando café para o motorista de algum executivo da empresa onde acabara de começar a trabalhar. A vida era realmente imprevisível. O homem observava o ambiente com interesse genuíno, seus olhos pousando nos livros, nas fotografias em molduras simples na parede, no calendário com anotações em letra caprichada. Helena notou que ele parecia absorver cada detalhe, não com julgamento, mas com uma curiosidade tranquila. Bonita manta, ele comentou, tocando levemente o tecido de retalhos, feita à mão. Minha mãe fez, Helena respondeu com orgulho, despejando a água quente sobre o pó de café no coador. Ela diz que cada pedaço de tecido tem uma história. Aquele azul ali era do meu vestido de formatura do ensino médio. O vermelho era de uma toalha de mesa que usávamos nas festas de Natal, o amarelo de uma camisa do meu pai. Ela transforma o que ia ser jogado fora em algo útil e bonito. Sábio, ele murmurou. Transformar perdas em algo novo. O café começou a pingar no bule, enchendo o pequeno apartamento com seu aroma reconfortante. Helena colocou os pães de queijo que sua mãe havia embalado com tanto cuidado numa travessa simples e aqueceu-os rapidamente no forno elétrico de uma boca que possuía. Serviu tudo na mesa, em canecas desemparelhadas e pratos que não combinavam entre si, mas estavam limpos e bem cuidados. Eles se sentaram um de frente para o outro, e Helena percebeu que era a primeira vez em semanas que não comia sozinha. Desde que chegara a São Paulo, suas refeições haviam sido assuntos solitários, intercalados entre estudar os processos da empresa e tentar não pensar demais na solidão que às vezes a esmagava. Conte-me sobre seu trabalho, Helena pediu, mordendo um pedaço de pão de queijo. Como é dirigir para os executivos da Allianz? Eles devem ser pessoas interessantes. O homem pegou sua caneca de café, soprando levemente antes de tomar um gole. Tem seus momentos, ele disse com aquele mesmo tom vago de antes. Você aprende muito sobre as pessoas quando elas pensam que você é apenas parte da paisagem. Motoristas, seguranças, pessoal da limpeza, somos todos meio invisíveis para certas pessoas. Isso deve ser frustrante, Helena observou. Às vezes ele concordou, mas também é revelador. Você descobre quem realmente se importa em ver as pessoas ao redor, quem tem empatia genuína e quem está tão preso em sua própria bolha
que esquece que existem seres humanos reais, fazendo o mundo funcionar. Helena assentiu, pensativa. Hoje no departamento, uma das analistas seniores nem olhou para mim quando eu disse bom dia. Simplesmente passou direto, como se eu fosse transparente. Mas a moça da limpeza, ela parou para me perguntar se eu estava encontrando tudo bem, se precisava de alguma coisa. Diz muito sobre caráter, ele comentou. Títulos e posições não determinam decência. Eles conversaram por quase 1 hora, perdendo a noção do tempo. Helena falou sobre sua infância no interior, sobre como aprendeu a valorizar as coisas simples, porque nunca tivera acesso às complexas. Contou sobre seu pai, que trabalhara a vida inteira numa fábrica de cerâmica e sempre chegava em casa com as mãos manchadas de barro, mas com histórias que faziam todos rirem. Sobre sua mãe, que costurava para fora para complementar a renda e lhe ensinara que trabalho honesto, não importa qual fosse, merecia respeito. O homem falou pouco sobre si mesmo, mas o que dizia era cuidadosamente escolhido. Mencionou que crescera em São Paulo, conhecera a cidade em todas as suas faces, das mansões em condomínios fechados aos cortiços, onde famílias inteiras dividiam quartos pequenos. Falou sobre a pressão de expectativas, sobre como às vezes as pessoas enxergam apenas o que querem ver e ignoram o resto. Você tem família? Helena perguntou, servindo mais café. Tenho uma irmã, ele respondeu. Mora em Florianópolis, casou-se com um oceanógrafo e diz que nunca mais volta para o caos da capital. Meus pais estão viajando pela Europa, aposentados finalmente depois de anos trabalhando sem parar. Deve ser bom ter eles por perto quando voltarem, Helena comentou. Ele deu um sorriso que não alcançou completamente seus olhos. Às vezes, a proximidade física não significa proximidade real. Você pode estar a metros de distância e ainda assim sentir que há um oceano entre vocês. Helena entendeu aquilo mais do que gostaria de admitir. Havia uma solidão particular em estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho. Ela via isso nos olhos cansados das pessoas no metrô, nas expressões vazias dos pedestres apressados, naquela cidade imensa, onde milhões viviam suas vidas paralelas sem nunca realmente se conectarem. Quando finalmente olhou para o relógio, já passava da meia-noite. O senhor deve estar cansado, Helena disse, levantando-se para recolher as canecas. Eu tomei muito do seu tempo. Foi tempo bem gasto, ele assegurou, levantando-se também. Há quanto tempo você não tinha uma conversa de verdade com alguém? Helena parou no meio do caminho para a pia, as canecas nas mãos, e percebeu que ele tinha razão. Não uma conversa de cortesia, não um bate-papo superficial de elevador, mas uma conversa real, onde ambos compartilhavam pedaços genuínos de si mesmos. Semanas, meses, talvez. Obrigada por hoje, ela disse, voltando-se para encará-lo. Não só pela carona, mas por isso. Por me tratar como pessoa, por conversar comigo de verdade. Sei que para o senhor pode parecer pouca coisa, mas para mim significou muito. O homem estendeu a mão e Helena a apertou. A mão dele era firme, quente, e por um momento ela sentiu uma conexão estranha, como se conhecesse aquele homem há muito mais tempo do que apenas algumas horas. Como é seu nome? Helena perguntou, percebendo que nem haviam feito essa troca básica de informações. Rafael, ele respondeu simplesmente. E foi um prazer conhecê-la, Helena. Tenho um pressentimento de que você vai se sair muito bem na Allianz. Espero que sim, Helena disse. Obrigada pela confiança. Depois que ele saiu, Helena ficou parada no meio de seu pequeno apartamento, ainda processando a estranheza e a doçura daquela noite. Lavou as canecas e os pratos, guardou tudo em seu devido lugar e finalmente se permitiu desabar no sofá. Seu corpo doía de cansaço, mas sua mente estava estranhamente alerta, repassando cada momento da conversa, cada palavra trocada. Havia algo em Rafael que ela não conseguia identificar completamente. Uma contradição sutil entre o terno caro e a simplicidade genuína com que ele se sentara em seu apartamento modesto. A forma como ele dirigia, conhecendo cada rua, mas também a forma como falava, com um vocabulário e uma articulação que pareciam ir além do que ela esperaria de um motorista. Helena balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Estava cansada. Seu cérebro estava criando teorias onde não havia nenhuma. Rafael era apenas um homem gentil,
que lhe dera uma carona e aceitara um café. Nada mais, nada menos. Ela precisava focar no que realmente importava. Sobreviver aos primeiros meses na Allianz, provar seu valor, manter seu emprego e conseguir ajudar sua mãe. Preparou-se para dormir, ajustou o despertador para as 5:30 da manhã, porque queria chegar pelo menos 1 hora antes de seu horário oficial de entrada. Primeira impressão era crucial, e ela precisava deixar claro que era dedicada, responsável, comprometida. Sob a manta de retalhos feita pelas mãos amorosas de sua mãe, Helena fechou os olhos e permitiu-se um último pensamento sobre aqueles olhos escuros e aquele sorriso raro antes de finalmente adormecer. A cidade continuava sua vida noturna lá fora. Barulhos abafados de carros, o latido distante de um cachorro, o som da chuva que voltara mais suave. São Paulo nunca dormia completamente, e Helena, agora parte dessa cidade imensa e impessoal, tampouco. Seus sonhos foram uma mistura confusa de números, relatórios, corredores intermináveis de escritórios e, estranhamente, o cheiro de café coado e a sensação de uma conversa real depois de tanto tempo de silêncios. Quando o despertador tocou na manhã seguinte, Helena levantou-se antes mesmo de estar completamente acordada. Tomou banho rápido na água fria, que era tudo que seu chuveiro oferecia. Vestiu seu conjunto de roupas profissionais recém-lavado, prendeu os cabelos num coque simples e eficiente. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e viu uma mulher determinada, assustada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. "Você consegue", ela disse para seu reflexo. "É só um dia de cada vez." Pegou sua bolsa, verificou se tinha todo o material necessário e saiu para enfrentar seu segundo dia na Corporação Allianz. O céu estava limpo depois da tempestade da noite anterior, e havia algo de promissor no ar fresco da manhã. Helena caminhou até o ponto. De ônibus com passos rápidos, juntando-se à multidão de trabalhadores que, como ela, começavam cedo suas jornadas na cidade que nunca parava. Helena chegou à Corporação Allianz quando o sol apenas começava a aparecer no horizonte, tingindo os prédios de vidro com tons dourados. O saguão estava silencioso. Apenas alguns seguranças e o pessoal da limpeza finalizando seu turno. Ela subiu até seu andar, encontrou sua estação de trabalho e começou a revisar os relatórios que precisaria apresentar durante a reunião de alinhamento da equipe, marcada para as 9 da manhã. O escritório foi gradualmente ganhando vida. Colegas começaram a chegar, alguns com cafés nas mãos, outros ainda com expressões sonolentas. Helena cumprimentou todos que passaram por ela, determinada a ser vista como parte da equipe, não como a novata deslocada. Às 8h45, sua supervisora, uma mulher de 40 e poucos anos chamada Chiara, passou por sua mesa. Preparada para a reunião, Chiara perguntou, seus olhos avaliando Helena por cima dos óculos de armação fina. "Sim, senhora." Helena respondeu mostrando o tablet onde havia organizado todos os dados. "Revisei tudo 3 vezes." "Bom," Chiara disse brevemente. "A diretoria estará presente hoje. Impressões são tudo." A sala de reuniões ficava no 12º andar. Um espaço amplo com uma mesa longa e cadeiras de couro preto. Helena sentou-se no lugar que Chiara indicou, próxima à ponta da mesa, onde os analistas juniores costumavam ficar. Outros membros da equipe foram chegando, conversando em tons baixos sobre projetos e prazos. Havia uma tensão no ar que Helena não conseguia identificar completamente. Às 9 em ponto, a porta se abriu e 3 pessoas entraram. Helena reconheceu a diretora de recursos humanos, uma mulher alta chamada Olivia, que conduzira parte de sua entrevista de emprego. Ao lado dela estava um homem que Helena não conhecia, provavelmente algum gerente de outra área. E então, entrando por último, ajustando os punhos de sua camisa sob o blazer impecável, estava Rafael. O mundo de Helena parou. Não, pensou ela, seu cérebro se recusando a processar o que seus olhos viam. Não pode ser, mas era. Era ele, o mesmo homem que ontem havia dirigido através da chuva, que se sentara em sua mesa pequena, que bebera café de suas canecas desemparelhadas e conversara com ela sobre vida, sobre invisibilidade, sobre como títulos não determinavam caráter. "Bom dia a todos", Rafael disse, sua voz grave preenchendo a sala, com uma autoridade natural, que ontem estava disfarçada sob gentileza casual. Sua presença comandava a atenção imediata.
Obrigado por estarem aqui tão cedo. Sei que é início de semana, mas temos questões importantes a discutir sobre o próximo trimestre. Helena sentiu seu rosto esquentar, seu estômago se revirar. Rafael percorreu a mesa com os olhos, cumprimentando brevemente cada pessoa, até que seu olhar encontrou o dela. Por uma fração de segundo, algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso, mas ele não disse nada. Simplesmente continuou como se fosse a primeira vez que a via. Kiara começou a apresentação da equipe de análise financeira, explicando os números do último trimestre, as projeções para o próximo período. Helena tentava prestar atenção, mas sua mente estava em completo caos. Rafael era o responsável máximo da empresa, não um motorista. Não um funcionário qualquer. O presidente executivo da corporação Allianz, a pessoa que decidia o destino de todos ali, incluindo o dela. As memórias da noite anterior ganharam um novo e perturbador contexto. Ela havia tratado o CEO da empresa como se fosse um motorista. Pior, ela o convidara para seu apartamento minúsculo, servira-lhe café em canecas velhas, falara sobre suas inseguranças, suas dúvidas, seus medos. Contara como estava apavorada de não estar à altura da empresa. Para ele. Para o homem que poderia demiti-la com um estalar de dedos. Helena, Kiara chamou, e ela sobressaltou-se. Pode nos mostrar o comparativo que preparou ontem? Com dedos trêmulos, Helena abriu o arquivo em seu tablet e projetou-o na tela grande. Começou a explicar os dados, sua voz inicialmente insegura, mas gradualmente ganhando firmeza, conforme se concentrava nos números. Números eram seguros. Números não mentiam. Números não a julgavam por ser uma tola que confundira o CEO com um motorista. Quando terminou, houve um silêncio na sala. Helena esperou pela crítica, pela correção, pela humilhação pública que certamente viria. Mas foi Rafael quem falou primeiro. Análise competente, ele disse, seus olhos fixos na projeção. Os parâmetros de comparação foram bem escolhidos. Continue assim. Era um elogio profissional nada mais, mas Helena sentiu-o como uma tábua de salvação. Talvez ele não fosse expô-la ali, na frente de todos. Talvez ele mantivesse o que acontecera entre eles em segredo. A reunião continuou por mais 40 minutos. Helena tentou participar quando necessário, mas sua mente não parava de voltar à noite anterior, repassando cada palavra, cada gesto, cada momento sob uma luz completamente nova. A forma como ele dirigira, conhecendo cada rua, não era a habilidade de motorista, mas de alguém que passara anos navegando pela cidade em seus próprios termos. A forma como ele observara seu apartamento não era curiosidade casual, mas a atenção de alguém acostumado a avaliar ambientes e pessoas. E aquela conversa sobre invisibilidade, sobre como motoristas e seguranças eram tratados como parte da paisagem, agora fazia um sentido completamente diferente. Ele a testara. Ou talvez não. Talvez ele apenas quisera, por uma noite, ser tratado como uma pessoa comum, não como o CEO temido de uma corporação multimilionária. A verdade, Helena percebeu com um aperto no peito, era que ela não sabia qual era a verdade. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Quando a reunião terminou, todos começaram a sair da sala. Helena guardou seu material rapidamente, ansiosa para escapar, para processar tudo em privacidade. Mas quando chegou à porta, ouviu sua voz. Helena, pode ficar um momento, por favor. Ela congelou. Os últimos membros da equipe saíram, lançando olhares curiosos para trás. Kiara passou por ela com uma expressão indecifrável. E então foram apenas eles dois na sala ampla, o silêncio pesado como chumbo. Helena virou-se lentamente. Rafael estava apoiado na mesa, os braços cruzados, sua expressão séria, mas não zangada. Olivia, a diretora de recursos humanos, ainda estava ali também, Helena percebeu, sentada em uma das cadeiras próximas à parede, como uma testemunha silenciosa. Imagino que tenha muitas perguntas, Rafael começou, sua voz mais suave do que fora durante a reunião. O senhor me deixou acreditar que era um motorista, Helena disse, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. Por quê? Foi algum tipo de teste? Uma forma de ver como eu trataria alguém que considerasse inferior? A dureza em sua própria voz a surpreendeu. Mas ela estava cansada demais, chocada demais para se conter. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Helena reconheceu da noite anterior.
Não foi um teste, ele disse. Foi apenas uma oportunidade. De vez em quando preciso sair da bolha em que este cargo me coloca. Preciso ser tratado como pessoa, não como posição. Ontem, quando você bateu na janela do carro pedindo carona, eu estava voltando de uma reunião particularmente difícil, onde passei 3 horas sendo tratado como se minhas palavras fossem decreto divino, onde ninguém ousava discordar de mim mesmo quando eu estava claramente errado. E então surge você, nervosa, genuína, pedindo ajuda sem sequer saber quem eu era. E o senhor decidiu continuar a mentira, Helena completou, sua voz amarga. Eu não menti, Rafael corrigiu suavemente. Você assumiu, e eu simplesmente não corrigi. Há uma diferença. Uma diferença muito conveniente, Helena retrucou. O senhor me deixou falar sobre meus medos em relação a esta empresa, sobre minhas inseguranças, sobre como estava apavorada de não ser boa o suficiente. E o tempo todo, era o senhor quem tinha o poder de me demitir. E em algum momento da nossa conversa, eu a fiz sentir que não era boa o suficiente. Rafael perguntou. Sua voz ainda calma, mas com uma ponta de algo mais profundo. Em algum momento eu a julguei. Eu a olhei de cima? Ou eu simplesmente bebi café com você e tivemos uma conversa honesta entre duas pessoas? Helena fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Ele tinha razão, tecnicamente. Rafael não havia sido condescendente nem superior. Ele fora gentil, atencioso, interessado genuinamente no que ela tinha a dizer. Mas isso não mudava o fato de que houvera uma enorme mentira por omissão pairando sobre toda aquela interação. O que o senhor quer de mim agora? Helena perguntou, abrindo os olhos e encarando-o diretamente. Uma desculpa formal por ter confundido o CEO com um motorista? Uma promessa de nunca mencionar o que aconteceu? Minha carta de demissão? Nada disso. Olivia finalmente falou, levantando-se de sua cadeira. Helena, você não está em apuros. Muito pelo contrário. Helena olhou de Rafael para Olivia confusa. Não estar em apuros? Como isso era possível depois da bagunça que fizera? Depois de toda aquela situação constrangedora. Sente-se, por favor. Olivia pediu, indicando uma das cadeiras próximas. Helena obedeceu, suas pernas repentinamente fracas. Rafael permaneceu onde estava, mas sua postura relaxou ligeiramente. Helena, Olivia começou abrindo uma pasta que trouxera consigo. Vou ser direta com você. Em todos os meus anos trabalhando em recursos humanos, raramente vi alguém com suas qualificações técnicas. Seus testes foram impecáveis, suas referências excelentes. Mas mais do que isso, você demonstrou algo que não se pode ensinar em universidades. E o que seria? Helena perguntou cautelosamente. Humanidade genuína, Rafael respondeu antes que Olivia pudesse continuar. Ontem à noite você não sabia quem eu era. Não tinha nada a ganhar sendo gentil comigo. Mesmo assim, você me tratou com respeito, me convidou para sua casa, compartilhou sua comida e sua história. Você não estava tentando impressionar ninguém, escalar posições ou fazer networking. Você estava apenas sendo você mesma. Helena não sabia o que dizer. Parte dela ainda estava zangada com a situação. Mas outra parte, uma parte que ela tentava suprimir, entendia o que ele estava dizendo. Em quantas situações na vida, ela também desejara ser vista simplesmente como Helena, não como a menina pobre do interior, não como alguém que precisava provar seu valor constantemente. Estamos oferecendo a você uma posição diferente, Olivia continuou. Uma transferência para a equipe executiva, como assistente pessoal do Rafael. O salário seria consideravelmente maior. Os benefícios incluiriam plano de saúde completo, que poderia ser estendido para sua mãe, vale-refeição, vale-transporte e um bônus trimestral baseado em desempenho. Helena piscou, certeza de que havia ouvido errado. Assistente pessoal, mas eu acabei de começar. Mal conheço os processos básicos da empresa. Você aprenderia rapidamente, Rafael disse. E não é esse tipo de assistente que você está imaginando. Não estou procurando alguém para organizar minha agenda ou buscar café. Tenho uma equipe inteira para isso. Estou procurando alguém que possa me ajudar com um projeto específico. Algo que está parado há meses porque não encontrei a pessoa certa para liderá-lo. Ele fez um gesto e Olivia deslizou uma pasta grossa sobre a mesa até Helena. Ela se abriu, seus olhos percorrendo as páginas. Era um projeto social, planejado meticulosamente, com orçamento aprovado, parcerias estabelecidas, mas aparentemente sem execução.
O objetivo era fornecer apoio técnico e financeiro a pequenos produtores rurais, com foco especial em famílias que haviam enfrentado dificuldades após acidentes de trabalho ou outras adversidades. A região piloto seria no interior de Minas Gerais, próxima a Poços de Caldas. O coração de Helena acelerou. Era sua região, era onde ela crescera, onde conhecia as pessoas, os desafios, as necessidades reais. Este projeto está aqui há quanto tempo? Helena perguntou, ainda folheando os documentos. 2 anos, Rafael admitiu. Tentamos implementá-lo 3 vezes com diferentes equipes, mas sempre esbarrava no mesmo problema. As pessoas que conheciam o aspecto técnico não entendiam a realidade do campo, e as pessoas que conheciam o campo não tinham a habilidade de lidar com a burocracia corporativa. Você potencialmente pode fazer a ponte entre esses 2 mundos. Helena fechou a pasta lentamente, seu coração dividido entre esperança e desconfiança. Porque existem pessoas na empresa há anos, com muito mais experiência, que poderiam fazer isso. Porque você sabe o que é ter sua mãe dependendo de remédios caros, Rafael disse, e Helena percebeu que ele prestara atenção em cada palavra que ela dissera na noite anterior. Porque você cresceu em comunidades como essas que queremos ajudar. Porque você não vai olhar para essas famílias como estatísticas em uma planilha, mas como pessoas reais, com histórias reais. É porque, francamente, você é boa o suficiente tecnicamente para fazer o trabalho sem comprometer nenhum dos 2 lados. Mas antes de você decidir, Olivia interveio. Há uma condição que precisamos estabelecer. Esta promoção será baseada puramente em mérito e capacidade. Não pode haver nenhuma sugestão de favoritismo ou tratamento especial. Tudo o que você fizer será documentado, avaliado e apresentado ao conselho regularmente. E se em qualquer momento sentir que há um conflito de interesses, você tem permissão para se afastar do projeto sem prejuízo em sua carreira. Helena respirou fundo. Era uma oportunidade incrível, o tipo de chance que pessoas como ela raramente recebiam. Mas também era assustador, um salto tão grande que ela mal conseguia processar. E havia ainda a questão da confiança. Podia confiar em Rafael depois do que acontecera? Podia trabalhar diretamente com ele sabendo que desde o início havia uma dinâmica de poder tão desigual entre eles? Posso ter um dia para pensar, Helena perguntou. Você pode ter até o final da semana se precisar, Rafael respondeu. É uma decisão importante, mas quero que saiba que se aceitar terá todo o suporte necessário. Terá uma equipe dedicada, acesso direto a mim para quaisquer questões e autonomia real para tomar decisões sobre o projeto. Helena olhou para ele. Realmente olhou, tentando enxergar além do terno impecável e da posição de poder. Viu o mesmo homem que bebera café em suas canecas velhas, que tocara a manta de retalhos com respeito genuíno, que falara sobre solidão e invisibilidade com uma compreensão que vinha de experiência pessoal. Talvez ele realmente acreditasse no que estava dizendo. Ou talvez fosse tudo uma jogada corporativa elaborada. A verdade era que ela não saberia até tentar. Eu aceito, Helena disse, surpreendendo a si mesma, mas com uma condição minha. Rafael ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Honestidade total daqui em diante, Helena disse firmemente. Nada de meias-verdades, nada de omissões convenientes. Se vamos trabalhar juntos, preciso poder confiar que o Senhor será direto comigo, mesmo quando a verdade for difícil ou inconveniente. E eu prometo fazer o mesmo. Um sorriso lento se formou no rosto de Rafael, o primeiro sorriso genuíno que ela via desde o início daquela conversa. Concordo. Honestidade total. Ele estendeu a mão e Helena a apertou, sentindo novamente aquela estranha sensação de conexão, mas agora tingida com algo mais complexo. Não eram mais apenas 2 estranhos compartilhando café. Eram agora colegas de trabalho, unidos por um projeto que poderia fazer diferença real na vida de pessoas reais. Ótimo, Olivia disse, fazendo anotações em seu tablet. Vou iniciar o processo de transferência imediatamente. Helena, você começará na segunda-feira que vem. Isso lhe dá alguns dias para finalizar suas responsabilidades atuais e se preparar. Enviarei todos os documentos necessários por e-mail ainda hoje. Obrigada, Helena disse, ainda tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Sua vida mudara completamente em menos de 24 horas. Quando saiu da sala de reuniões,
O escritório estava em plena atividade. Pessoas corriam de um lado para outro. Telefones tocavam, impressoras zuniram. Helena voltou para sua estação de trabalho em estado de choque. Sentou-se em sua cadeira e simplesmente ficou olhando para a tela do computador, sem realmente ver nada. Tudo bem, uma voz perguntou ao seu lado. Helena olhou para cima e viu Ana, uma colega analista que trabalhava a 2 mesas de distância. Você parece ter visto um fantasma. Acabei de receber uma promoção, Helena disse, as palavras ainda soando irreais mesmo saindo de sua própria boca. Ana arregalou os olhos. Promoção? No segundo dia, sério. A notícia se espalharia rapidamente, Helena percebeu. E viriam os rumores, as especulações, as fofocas. Teria que lidar com isso, com a inveja, com as acusações de favoritismo, com as pessoas questionando se ela realmente merecia ou se havia algo mais acontecendo nos bastidores. Mas enquanto olhava pela janela para a cidade lá embaixo, para os milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando suas batalhas, perseguindo seus sonhos, Helena tomou uma decisão. Ela provaria seu valor, faria aquele projeto funcionar, mostraria que não era apenas uma menina sortuda do interior que teve um golpe de sorte, mas uma profissional competente que merecia estar ali. E talvez, apenas talvez, no processo descobriria quem realmente era Rafael por trás daquela fachada de CEO intocável. O homem que bebera café com ela parecia real, genuíno, assustadoramente humano. Ela queria acreditar que aquele homem ainda existia em algum lugar sob o peso de expectativas e responsabilidades. A primeira semana de Helena na equipe executiva foi um furacão de informações, reuniões e aprendizado acelerado. Ela se mudou para um escritório menor no 15º andar, onde ficava a alta direção da Allianz. Seu novo espaço tinha uma janela com vista para a avenida, uma mesa maior e um computador com acesso a sistemas que antes eram território proibido. Mas mais do que os benefícios físicos, o que realmente mudou foi o tipo de trabalho que ela realizava. Helena passava suas manhãs revisando os aspectos técnicos do projeto social, detalhando cronogramas, estabelecendo métricas de sucesso, coordenando com fornecedores e parceiros locais. Suas tardes eram dedicadas a reuniões com Rafael e a equipe de implementação, onde discutiam obstáculos, ajustavam estratégias e planejavam as próximas etapas. Era exaustivo, mas também era exatamente o tipo de desafio que Helena desejava. Rafael, para seu crédito, cumpriu sua promessa de honestidade. Ele era direto em suas avaliações. Não poupava críticas quando algo não estava funcionando, mas também reconhecia publicamente quando Helena fazia um bom trabalho. Havia uma profissionalidade em suas interações que ajudava-la a aliviar um pouco o constrangimento inicial. Eles eram colegas trabalhando em um objetivo comum, nada mais. Mas os rumores, como Helena previra, começaram quase imediatamente. Ouvi dizer que ela é amiga da família dele. Uma voz sussurrou perto da máquina de café, quando Helena passava no corredor. É por isso que conseguiu a promoção tão rápido. Amiga da família? Outra voz respondeu com sarcasmo. Você está sendo generosa. Eu ouvi uma versão bem diferente dessa história. Helena sentiu seu rosto esquentar, mas continuou andando, fingindo que não havia ouvido nada. Confrontar rumores geralmente apenas os alimentava. A melhor resposta seria deixar seu trabalho falar por ela. Não era apenas nos corredores. Durante uma reunião com a equipe técnica, um engenheiro, chamado Vitor, fez um comentário aparentemente inocente sobre como algumas pessoas tinham facilidades que outras não. Helena o encarou diretamente e respondeu que, se ele tinha preocupações sobre o processo de seleção, estava livre para levá-las ao Departamento de Recursos Humanos, mas que, no momento, estavam ali para discutir o projeto, não políticas internas. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas Victor recuou. Rafael, que estava presente na reunião, não disse nada, mas Helena notou um leve aceno de aprovação em sua direção. Ela estava aprendendo a se defender, a estabelecer limites, a não deixar que insinuações a desestabilizassem. A verdadeira prova de fogo veio 3 semanas depois de sua promoção, quando Helena precisou viajar para o interior de Minas Gerais para a primeira visita de campo. A ideia era conhecer pessoalmente as famílias que seriam beneficiadas pelo projeto piloto, entender suas necessidades específicas e ajustar o programa de acordo com a realidade local.
Rafael decidiu acompanhá-la nessa primeira viagem, argumentando que, como responsável final pelo projeto, precisava ter uma compreensão direta do contexto. Helena aceitou, mas com reservas. Uma viagem de 3 dias com o CEO da empresa, longe do ambiente controlado do escritório, parecia um convite para mais rumores e especulações. Eles pegaram um voo matinal para Belo Horizonte e de lá dirigiram até a região rural próxima a Poços de Caldas. Rafael estava ao volante de um carro alugado simples, muito diferente do sedã luxuoso daquela noite chuvosa que agora parecia ter acontecido em outra vida. Helena navegava usando o GPS de seu celular, indicando estradas de terra que cortavam fazendas e pequenas propriedades. A primeira família que visitaram vivia em uma casa simples de alvenaria, com uma horta nos fundos e galinhas ciscando pelo quintal. Marco e Rose eram um casal de 50 e poucos anos que haviam perdido grande parte de sua renda depois que Marco sofrera um acidente operando uma máquina agrícola. Ele agora tinha mobilidade limitada em um braço, o que dificultava o trabalho pesado que sempre fizera. Helena apresentou Rafael simplesmente como seu colega de trabalho, sem mencionar sua posição na empresa. Ela queria que aquelas pessoas se sentissem confortáveis, não intimidadas por títulos corporativos. Sentaram-se na varanda da casa, bebendo o suco de jabuticaba que Rose preparara, enquanto Marco contava sua história. A gente sempre viveu da terra, Marco explicou, sua voz carregada de frustração e resignação. Mas depois do acidente, não consigo mais fazer metade do que fazia antes. Tentei contratar ajuda, mas não tenho como pagar. As colheitas diminuíram, as contas aumentaram. Minha mulher faz doces para vender na cidade, mas é pouco. E seus filhos, Helena perguntou gentilmente. 2 moram em São Paulo, Rose respondeu. Mandam dinheiro quando podem, mas eles também têm suas próprias famílias, suas próprias dificuldades. A gente não quer ser peso para ninguém. Rafael, que até então apenas ouvira, inclinou-se para a frente. Senhor Marco, se houvesse acesso a equipamentos adaptados e assistência técnica para métodos de cultivo que exigissem menos trabalho físico, isso ajudaria? Marco olhou para ele com interesse renovado. Ajudaria muito, mas essas coisas são caras. Já pesquisei, já tentei conseguir financiamento, mas os bancos não dão crédito para quem está na situação que estou. E se o crédito viesse com juros subsidiados e assistência técnica incluída, Helena acrescentou, além de um programa de treinamento em técnicas agrícolas sustentáveis que aumentassem a produtividade sem aumentar o esforço físico necessário, os olhos de Marco se encheram de lágrimas. Isso seria um milagre, ele disse simplesmente. Eles passaram o resto da tarde discutindo detalhes, ouvindo as necessidades específicas de Marco e Rose, anotando tudo. Visitaram outras 3 famílias naquele primeiro dia, cada uma com sua própria história de luta e resiliência. Havia Theo, um jovem de 28 anos que herdara a fazenda do pai, mas não tinha conhecimento técnico para gerenciá-la eficientemente. Havia Agnes, uma viúva de 60 anos que mantinha sozinha uma pequena produção de laticínios, mas precisava desesperadamente de equipamentos modernos para continuar competitiva. Cada história tocou Helena profundamente, não apenas porque ela via reflexos de sua própria história em cada uma delas, mas porque percebia o potencial imenso que essas pessoas tinham se apenas recebessem o suporte adequado. Não precisavam de caridade, precisavam de oportunidade. À noite, Helena e Rafael se hospedaram em uma pousada simples na cidade mais próxima. Depois do jantar, sentaram-se no pequeno jardim da pousada, revisando as anotações do dia. A noite estava fria, típica de junho nas montanhas mineiras, e Helena enrolou-se em um casaco de lã que trouxera. Você estava certa, Rafael disse de repente, olhando para as estrelas que brilhavam intensamente, longe da poluição luminosa da cidade grande. Sobre este projeto, precisar de alguém que entendesse essas pessoas, que as visse como mais do que números. Reuni todos os relatórios, revisei todas as estatísticas, mas só hoje realmente compreendi o impacto que podemos ter. Helena olhou para ele, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. Você não precisa me convencer. Já aceitei o trabalho. Não é sobre te convencer, Rafael respondeu, voltando seu olhar para ela. É sobre reconhecer que eu estava operando de dentro de uma bolha. Eu cresci com privilégios que nunca tive que questionar. Meus pais construíram a Allianz do zero, sim,
Mas eu herdei um império já estabelecido. Nunca tive que me preocupar se teria comida na mesa, se conseguiria pagar minhas contas, se um acidente de trabalho destruiria todo o meu futuro. Helena não disse nada, deixando-o continuar. Aquela noite que te dei carona, Rafael prosseguiu, eu não estava apenas querendo fugir do papel de CEO. Estava tentando me lembrar de que existe um mundo além dos conselhos administrativos e das reuniões com investidores. Um mundo onde pessoas reais enfrentam problemas reais. E você, sem saber, me deu aquela lembrança. Me tratou como pessoa. Me fez sentar na sua mesa e compartilhar café e conversa genuína. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti simplesmente humano. Por que está me contando isso? Helena perguntou suavemente. Porque prometi honestidade, ele respondeu. E porque você merece saber que este projeto não é apenas uma iniciativa corporativa vazia para melhorar nossa imagem pública. É, pessoal, é sobre fazer algo que realmente importa, algo que meu pai faria orgulho se ainda estivesse envolvido ativamente na empresa. Helena absorveu suas palavras, sentindo algo mudar entre eles. Não era mais apenas a dinâmica de chefe e subordinada, mas algo mais complexo, mais igual. Ela via agora não apenas o CEO poderoso, mas o homem que carregava o peso de expectativas, que lutava com o isolamento que vinha com o poder, que genuinamente queria fazer diferença. Vamos fazer este projeto funcionar, Helena disse com determinação. Por Marco e Rose, por Theo e Agnes, por todas aquelas famílias que merecem uma chance real de prosperar. Vamos, Rafael concordou. E no sorriso que trocaram havia uma promessa silenciosa, um pacto que ia além de responsabilidades profissionais e adentrava território de propósito compartilhado. Os 2 meses seguintes foram uma montanha-russa de intenso trabalho e pequenas vitórias. Helena coordenava equipes em São Paulo, enquanto viajava regularmente para o interior, acompanhando de perto a implementação do projeto. Os primeiros equipamentos foram entregues, os programas de treinamento começaram, e lentamente, mas visivelmente, as vidas daquelas famílias começaram a mudar. Marco conseguiu aumentar sua produção com técnicas de cultivo menos exigentes fisicamente. Theo, com o conhecimento técnico adequado, transformou a fazenda herdada em uma operação lucrativa focada em agricultura orgânica. Hannes modernizou seu laticínio e agora fornecia produtos para uma cooperativa regional. Cada pequeno sucesso era documentado, analisado e celebrado pela equipe. Mas com o sucesso vinham também os desafios. A equipe técnica em São Paulo, embora competente, nem sempre entendia as sutilezas da realidade rural. Havia atritos entre o que parecia bom no papel e o que funcionava na prática. Helena se encontrou frequentemente no meio, mediando entre os engenheiros e agrônomos urbanos e os agricultores que conheciam a terra, mas desconfiavam de soluções que pareciam complicadas demais. Rafael tornou-se seu aliado mais importante nesses conflitos. Quando a equipe técnica insistia em implementar um sistema de irrigação automatizado que era tecnicamente superior, mas exigia manutenção complexa, foi Rafael quem apoiou Helena em sua insistência por uma solução mais simples e robusta. Quando alguns membros do conselho questionaram os custos do programa de treinamento continuado, foi Rafael quem defendeu sua importância, citando os dados que Helena coletara sobre a correlação entre conhecimento técnico e sucesso a longo prazo. A dinâmica entre eles evoluiu naturalmente. Reuniões formais deram lugar a conversas mais casuais. Almoços de trabalho, onde discutiam planilhas, transformaram-se em momentos onde compartilhavam também histórias pessoais. Helena aprendeu que Rafael tocava piano, uma herança da mãe que insistira que os filhos tivessem educação cultural além da empresarial. Rafael descobriu que Helena escrevia poesia nas horas vagas, pequenos versos sobre saudade, esperança e pertencimento que ela nunca mostrara a ninguém, até ele pedir para ler um. Os rumores no escritório, paradoxalmente, diminuíram à medida que os resultados do projeto se tornavam inegáveis. Era difícil acusar Helena de incompetência, quando cada relatório que ela apresentava mostrava progresso mensurável. Os números não mentiam, e Helena deixou que eles falassem por ela. Mas ainda havia momentos de tensão, como quando Felipe, um gerente de outra área, fez um comentário durante uma reunião geral
sobre como alguns projetos recebiam atenção especial e recursos ilimitados. O comentário não foi dirigido diretamente a Helena, mas a implicação era clara. Rafael, que estava conduzindo a reunião, pausou e olhou diretamente para Felipe. Se você tem preocupações sobre a alocação de recursos, podemos discutir isso em particular. Rafael disse, sua voz firme, mas não hostil. Mas vou deixar claro agora que todos os projetos nesta empresa são avaliados pelos mesmos critérios: impacto potencial, viabilidade, retorno sobre investimento, seja esse retorno financeiro ou social. O projeto rural atende a todos esses critérios e está entregando resultados além das expectativas. Se você tem dados que sugiram o contrário, estou aberto a revisá-los. Felipe recuou, murmurando algo sobre apenas fazer uma observação. Mas Helena notou os olhares trocados entre outros executivos. A proteção de Rafael era evidente, e isso era uma faca de dois gumes. Por um lado, dava a ela a autoridade necessária para fazer seu trabalho. Por outro, alimentava exatamente as especulações que ela tentava evitar. Depois da reunião, Helena foi até o escritório de Rafael. Bateu na porta e entrou quando ele a chamou. Rafael estava na janela, olhando para a cidade lá embaixo, as mãos nos bolsos. Você não pode fazer isso, Helena disse sem preâmbulo. Rafael virou-se para ela. Fazer o quê? Me defender publicamente dessa forma, Helena explicou. Sei que suas intenções são boas, mas está alimentando exatamente o tipo de rumor que estamos tentando evitar. As pessoas já acham que há algo mais entre nós além de uma relação profissional. E há, Rafael disse, e Helena sentiu seu coração acelerar. Há uma amizade, Helena. Há respeito mútuo. Há um projeto que ambos nos importamos profundamente. Eu não vou fingir que você é apenas mais uma funcionária, quando claramente somos parceiros neste trabalho. Mas você é meu chefe, Helena insistiu. Existe uma hierarquia, um desequilíbrio de poder. Eu preciso que as pessoas vejam que meu trabalho tem valor próprio, não que só acontece porque você me protege. Rafael caminhou até sua mesa e se apoiou nela. Helena, seus resultados falam por si. Os relatórios são impecáveis. As famílias que visitamos estão prosperando. A equipe te respeita, mesmo aqueles que inicialmente duvidavam de você. Eu defendi seu projeto porque ele merece ser defendido, não porque você é você. Mas como as pessoas vão distinguir isso? Helena perguntou, sua frustração transbordando. Como vão saber que não é favoritismo quando você claramente me trata de forma diferente dos outros? Como eu te trato de forma diferente? Rafael desafiou. Helena parou pensando. Era verdade que Rafael era profissional, justo. Não lhe dava tratamento especial em termos de trabalho. Mas havia algo mais sutil, algo nas entrelinhas. A forma como ele ouvia suas opiniões com mais atenção, como seus olhos procuravam os dela em reuniões lotadas, como ele sorria, aquele sorriso raro e genuíno, de uma forma que ela nunca vira ele sorrir para mais ninguém. Você sabe como, Helena disse suavemente. O silêncio que se seguiu foi carregado. Rafael a observou por um longo momento, e Helena viu algo mudar em sua expressão. Vulnerabilidade, talvez. O reconhecimento de algo que ambos haviam estado cuidadosamente evitando admitir. Helena, Rafael começou, sua voz mais baixa agora. Eu prometi honestidade. Então, vou ser honesto. Sim, eu te trato de forma diferente. Porque você é diferente. Não pela sua posição ou pelo projeto, mas porque desde aquela noite na chuva, desde aquele café no seu apartamento, eu não consegui parar de pensar em como alguém pode ser tão genuinamente boa, tão descomplicadamente humana em um mundo que parece cada vez mais cínico e calculado. Helena sentiu seu rosto aquecer. Não devíamos estar tendo esta conversa. Provavelmente não, Rafael concordou. Mas estamos. E eu preciso que você saiba que tenho sido extremamente cuidadoso em separar meus sentimentos pessoais das decisões profissionais. Você está naquela posição porque é competente. Ponto final. Se houvesse qualquer outro motivo, Olivia nunca teria aprovado a transferência. O Departamento de Recursos Humanos tem protocolos rígidos exatamente para prevenir situações como esta. Como que situações? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Situações onde o chefe desenvolve sentimentos pela funcionária, Rafael disse sem rodeios. Helena,
Eu sei que isso é complicado. Sei que coloca você em uma posição difícil. E se você quiser solicitar transferência para outra área ou para outro projeto, eu vou apoiar completamente. Sua carreira é mais importante do que qualquer coisa que eu possa estar sentindo. Helena ficou parada, processando suas palavras. Parte dela queria fugir, evitar aquela complicação. Mas outra parte, uma parte que ela vinha tentando suprimir há semanas, sentia um alívio estranho em finalmente ter aquilo dito em voz alta. E se eu não quiser transferência? Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. Rafael deu um passo em sua direção. Então precisamos estabelecer limites muito claros. Nada pode acontecer enquanto você estiver trabalhando diretamente comigo. Seria antiético, seria injusto com você e prejudicaria tudo que você construiu até aqui. Entendo, Helena disse, e ela entendia. Racionalmente fazia todo sentido, mas emocionalmente era frustrante, porque ela também sentia algo. Algo que crescera gradualmente através de conversas tarde da noite, revisando relatórios, de viagens para o interior onde compartilhavam esperanças e sonhos, de momentos roubados onde eram apenas duas pessoas, tentando fazer algo significativo juntas. O projeto está previsto para durar mais 6 meses, Rafael continuou. Depois disso, se você decidir continuar na empresa, encontraremos uma posição onde não haja relação direta de hierarquia entre nós. E então, talvez, possamos explorar isto, o que quer que isto seja. 6 meses, Helena repetiu. Era uma eternidade, e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Ou você pode decidir que não há nada para explorar, Rafael acrescentou rapidamente. Que eu interpretei completamente errado, que você não sente nada além de respeito profissional e podemos simplesmente continuar como colegas de trabalho e esquecer que esta conversa aconteceu. Você interpretou completamente errado, Helena perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Rafael sorriu de volta, aquele sorriso que sempre desarmava as defesas de Helena. Estou esperando ansiosamente que você me corrija, se for o caso. Helena balançou a cabeça, incapaz de conter uma risada nervosa. Isto é uma loucura. Completamente, Rafael concordou. Mas pelo menos é uma loucura honesta. Eles ficaram ali, separados por alguns metros, que pareciam simultaneamente uma distância enorme e insignificante. Helena sabia que o próximo passo seria dela. Ela podia recuar, manter tudo profissional, focar apenas no trabalho, ou podia admitir em voz alta o que vinha sentindo nas últimas semanas. 6 meses, Helena disse finalmente. Terminamos o projeto. Garantimos que está funcionando sustentavelmente. Transferimos a gestão para a equipe local. E então vemos o que acontece. Sem promessas, sem expectativas, apenas a possibilidade de explorar isto quando não houver conflito de interesses. Parece um plano razoável, Rafael disse. Mas até lá, Helena continuou. Limites claros. Profissionalismo absoluto. Nada que possa ser interpretado como favorecimento ou comportamento inadequado. Concordo completamente. Rafael assentiu. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos formal, mas ambos sabiam que era muito mais do que isso. Era uma promessa, uma esperança guardada para o futuro, um reconhecimento de que algo real estava crescendo entre eles, mesmo que tivesse que ser cuidadosamente cultivado até o momento certo de florescer. Os 6 meses seguintes foram os mais desafiadores e recompensadores da vida profissional de Helena. O projeto cresceu além das expectativas iniciais, expandindo-se de 10 famílias piloto para quase 50. Os resultados eram tão positivos que outras regiões começaram a solicitar implementação similar, e o Conselho da Aliança aprovou um orçamento substancialmente maior para a segunda fase. Helena e Rafael mantiveram o acordo estabelecido naquela tarde no escritório. Profissionalismo absoluto. Nenhuma linha foi cruzada, nenhum limite ultrapassado. Mas isso não impediu os momentos carregados, os olhares que duravam 1 segundo a mais do que necessário, as mãos que quase se tocavam ao alcançar o mesmo documento, as despedidas no fim do dia que sempre pareciam ter algo não dito pairando no ar. A equipe percebeu naturalmente. Era impossível esconder completamente a química entre eles.
Mas como ambos eram escrupulosamente profissionais e os resultados do projeto eram inquestionáveis, os rumores eventualmente perderam força e se transformaram em algo mais próximo de curiosidade respeitosa. Olivia chamou Helena para uma conversa particular 3 semanas antes do prazo final do projeto. Sentaram-se no escritório da diretora de recursos humanos com café e biscoitos sobre a mesa. Helena, Olivia começou sem rodeios. Você fez um trabalho excepcional. Os números são impressionantes. O feedback das comunidades é extremamente positivo. E você gerenciou conflitos internos com maturidade notável. Estou aqui para discutir seu futuro na empresa. Helena segurou sua caneca de café esperando. Temos 3 propostas, Olivia continuou. Primeira, você pode continuar liderando o projeto rural em sua expansão, mas trabalhando diretamente com o conselho, não mais reportando ao Rafael. Segunda, há uma posição aberta como diretora de sustentabilidade corporativa, uma área completamente diferente, mas onde suas habilidades seriam valiosas. Terceira, e esta é não convencional, você pode tirar uma licença remunerada de 3 meses para decidir o que realmente quer fazer, sem pressão, sem compromissos imediatos. Por que a terceira opção? Helena perguntou. Olivia sorriu. Porque em recursos humanos aprendi a ler entre linhas. Você trabalhou intensamente por 8 meses, conseguiu resultados extraordinários, mas também carregou um peso emocional significativo. Merece um tempo para respirar, para processar tudo o que aconteceu, para tomar decisões sobre sua carreira sem estar exausta. E sobre... Helena hesitou. A situação com Rafael. Olivia colocou sua caneca na mesa. Helena, eu não sou cega. Vi como vocês trabalham juntos. Vi a tensão não resolvida. Mas também vi 2 profissionais mantendo limites éticos, mesmo quando claramente era difícil. Isso diz muito sobre o caráter de ambos. O que acontecer entre vocês, depois que não houver mais relação hierárquica direta? Bem, isso é assunto pessoal de vocês, não da empresa. Então você não se oporia. Helena disse cuidadosamente. Eu me oponho a relacionamentos que comprometem a integridade profissional, Olivia esclareceu. Mas vocês já provaram que sabem separar as coisas. Então não me oponho. Desde que continuem mantendo esse padrão. Helena absorveu isso, sentindo um peso sair de seus ombros. Vou aceitar a primeira opção. Quero continuar com o projeto. É importante demais para abandonar agora. Esperava que dissesse isso, Olivia respondeu com aprovação. Vou preparar a documentação. A transferência oficial será efetivada na próxima segunda-feira. A última semana, sob supervisão direta de Rafael, foi agridoce. Eles finalizaram o relatório conclusivo da fase piloto, apresentaram os resultados para o conselho e planejaram os próximos passos da expansão. Cada reunião tinha um tom de despedida, mesmo que não fosse realmente uma despedida, apenas uma mudança de dinâmica. Na sexta-feira, último dia antes da transferência oficial, Rafael pediu para Helena encontrá-lo no terraço do prédio depois do expediente. Era um espaço raramente usado, com algumas plantas em vasos grandes e uma vista panorâmica da cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Helena subiu às 6 da tarde, encontrando Rafael apoiado no parapeito, observando a cidade. Ele virou-se quando a ouviu chegar, e o sorriso que lhe deu era diferente dos sorrisos profissionais que havia lhe dado durante os últimos meses. Era genuíno, caloroso, livre das restrições que ambos haviam cuidadosamente mantido. Conseguimos, Rafael disse simplesmente. Conseguimos, Helena concordou, juntando-se a ele no parapeito. O projeto está sólido. As famílias estão prosperando. A segunda fase tem financiamento aprovado. Não estava falando apenas do projeto, Rafael disse suavemente. Helena virou-se para encará-lo. Ele estava mais próximo do que ela percebera, e de repente, o ar entre eles parecia carregado de todas as coisas que haviam cuidadosamente não dito durante meses. Rafael, Helena começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Deixa eu falar primeiro, ele pediu, porque pratiquei este discurso várias vezes, e se você me interromper, vou esquecer metade. Helena sorriu, acenando para que continuasse. Há 8 meses, Rafael começou. Eu estava dirigindo na chuva, voltando de uma reunião onde passei horas sendo tratado como se minhas palavras fossem lei, onde ninguém me desafiou mesmo quando eu estava claramente errado. Eu me sentia isolado.
distante de qualquer conexão humana real. E então esta mulher bateu na minha janela, nervosa, pedindo carona, sendo completamente genuína e vulnerável. E eu pensei, aqui está alguém que não sabe quem eu sou, que está me tratando como apenas mais uma pessoa. Ele pausou procurando as palavras certas. Eu poderia ter corrigido a suposição dela imediatamente. Provavelmente deveria ter, mas eu precisava daquela noite. Precisava daquela conversa onde eu era apenas Rafael, não o CEO da Allianz. E o que eu não esperava era que aquela noite mudaria tudo. Que aquela mulher nervosa bebendo café comigo se tornaria a pessoa mais importante na minha vida. Helena sentiu seu coração acelerar. Rafael, eu... Ainda não terminei, ele disse com um sorriso. Nos últimos 6 meses, te observar trabalhar, te ver transformar vidas, te ver lutar contra dúvidas e rumores, mas nunca desistir, foi humilhante no melhor sentido possível. Você me lembrou de por que meu pai fundou esta empresa. Não era sobre lucros ou poder. Era sobre fazer diferença. Sobre usar recursos para criar oportunidades. Você trouxe de volta o coração da Allianz. Ele respirou fundo. E em algum lugar no meio de tudo isso, eu me apaixonei por você. Pela sua integridade, pela sua compaixão, pela forma como você trata cada pessoa com dignidade. Desde o pessoal da limpeza até os membros do conselho. Pela sua risada quando algo finalmente dá certo, pela sua determinação quando enfrentamos obstáculos, pela forma como você nunca desiste das pessoas. Helena estava sem palavras. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Rafael pegou suas mãos e aquele toque simples enviou uma onda de calor através dela. Eu sei que isto é assustador, Rafael continuou. Sei que ainda há uma diferença de posição entre nós, mesmo que não haja mais supervisão direta. Sei que as pessoas vão falar, vão especular, mas eu não me importo mais. Passei 6 meses sendo cuidadoso, sendo apropriado, mantendo distância. E agora? Agora que posso finalmente ser honesto sem comprometer sua carreira ou minha ética, eu preciso que você saiba. Eu te amo, Helena, e quero explorar isto, seja o que isto venha a ser, sem restrições, sem medo. Helena deixou as lágrimas caírem livremente agora. Durante meses, ela guardara seus sentimentos, empurrara-os para o canto mais distante de seu coração, focara no trabalho como uma forma de evitar confrontá-los. Mas eles sempre estiveram lá, crescendo silenciosamente, tornando-se impossíveis de ignorar. Eu também me apaixonei por você, Helena disse, sua voz embargada. E isso me apavorou, Rafael, porque eu nunca quis ser aquela pessoa. A mulher que consegue promoção porque está envolvida com o chefe. A funcionária que as pessoas olham e pensam que não merece estar ali. Lutei tanto para provar meu valor, para mostrar que era competente por mérito próprio. E você provou, Rafael assegurou, 1000 vezes. Ninguém pode olhar para o que você construiu e duvidar de suas capacidades. Você transformou aquele projeto de papéis empoeirados em realidade viva. Mudou vidas, Helena, não por causa de mim, mas apesar de todas as complicações que nossa situação criou. Mas as pessoas ainda vão falar, Helena disse. Deixa elas falarem, Rafael respondeu. Nós sabemos a verdade. Olivia sabe a verdade. Sua equipe sabe a verdade. E qualquer pessoa que realmente olhe para seu trabalho vai saber a verdade. Você não precisa